Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Macedônico, né? Hoje a gente vai finalizar a nossa matéria de Macedônia e nós vamos comentar alguns temas importantes, né? Essa semana eu deixei para vocês aí dois textos do Super Interessante, falando exatamente sobre a principal figura desse império, que é exatamente o Alexandre, né? A gente discutiu bastante sobre como o pai dele assume, domina as regiões da Grécia e ele depois assume e vai expandir esse império aí, né? Mas fato é que o Alexandre, em um curto espaço de tempo, ele vai ter muitas conquistas expressivas na região ali onde os gregos já estavam, onde depois os persas dominavam e depois eles vão até além, né? Chegando inclusive até a região da Índia, onde o Alexandre vai encontrar alguns inimigos e vai dominar alguns territórios também, né? Fato é que o Alexandre conseguiu então em pouco espaço de tempo conquistar muitos territórios e isso foi importante principalmente para a difusão da cultura helênica. Cultura helênica é exatamente esse nome que a gente dá para a cultura grega antiga, né? Então Alexandre ele vai inaugurar esse período helênico aí, que é exatamente de difusão do conhecimento da Grécia. E isso vai ser muito importante, inclusive quando a gente vai falando de Roma, né? A gente viu aí que os gregos adoravam deuses, né? Zeus, Poseidon, Hera, Hades e outros. E os deuses romanos, por exemplo, vão ser inspirados exatamente nos deuses gregos, né? Então a cultura grega ela vai ser extremamente importante, não só na questão dos deuses, mas em várias outras coisas. O teatro vai ser importante até hoje, as Olimpíadas ainda hoje são muito importantes, né? A democracia é fundamental para a gente, e tudo isso chega para a gente aí hoje em dia exatamente por causa dessa expansão do Império Macedônico. Dificilmente a gente teria todo esse conhecimento que a gente tem sobre a Grécia Antiga se não fosse a expansão do Alexandre nesse momento. Então todo esse legado dele é extremamente importante, né? E por que ele vai deixar esse legado? Exatamente porque ele foi educado, né, treinado exatamente por um dos grandes filósofos gregos, que era o Aristóteles. Né? E aí quando ele começa a expandir a Macedônia, ele vai perceber então a importância de fortalecer o seu império e também construir uma cultura que agregue todo mundo. Então não é que ele vai chegar e vai impor a cultura aos povos dominados, ele vai tentar também trazer esses povos para a cultura grega e, obviamente, vai também admitir alguns elementos dessas culturas que estão sendo dominadas. Né? Então Alexandre tem um papel importante aí nessa transição cultural também, né? Nessa troca cultural que está acontecendo em todo o Império Macedônico nesse período. E aí tem alguns dados interessantes que vocês viram no texto, né? Eu já comentei com vocês, que eu falo, por exemplo, dele ter criado 70 cidades nesse período aí. E dentro dessas 70 cidades, terem 17 que são criadas com o nome dele, né? Ou seja, as famosas cidades de Alexandria, né? Que são uma homenagem exatamente a Alexandre. É curioso, né? Um dos personagens famosos também da história dele é o cavalo dele, né? O Bucéfalo, né? Que inclusive também vai servir de inspiração para uma cidade que ele vai criar também, né? Então o Alexandre ele tem essa ideia de criar cidades em locais estratégicos. Nós fizemos uma atividade sobre isso, né? Quando ele vai escolher a dedo o local de criar a cidade de Alexandria no Egito, né? Ali confluindo com o rio Nilo, próximo ao mar, né? Ou seja, que pode trazer os produtos ali vindo da região do Nilo e vender isso pela região de todo o Mediterrâneo. Então ele é um cara extremamente inteligente, né? Que vai utilizar dessa questão cultural para poder então agregar todo o seu império. Obviamente, assim como ele também vai trazer dessa questão da diplomacia, que nós já comentamos também, ele vai utilizar muito da força, né, gente? Inclusive, uma das táticas de guerra muito famosas que os macedônios utilizavam era exatamente os pelotões de falange, né? Que são aqueles pelotões ali extremamente bem treinados, que utilizavam grandes lanças, escudo, tinha uma formação militar específica, tinha um posicionamento militar específico. Ele vai utilizar também das cavalarias, enfim, o Alexandre é um cara que vai ter muita noção também de guerra, né? Então ele vai ser muito bem versado na questão da cultura. Ele escrevia, ele lia bastante, conhecia como poucos a cultura grega naquele momento e também tinha um conhecimento militar muito grande, né? Então ele vai fazer essa expansão aí utilizando a força e, quando não dá, a diplomacia, né? Então ele, obviamente, parece que a gente está louvando ele, colocando ele como se fosse uma pessoa boa. Ele matou muita gente. Os exércitos macedônicos também reprimiram muitas pessoas, né? Principalmente antes de conquistar. As lutas contra o Império Persa, por exemplo, contra o Império
da região da Índia, até mesmo da região dos gregos ali, eles vão massacrar muitas cidades, né, que são contra, né, que estão se rebelando contra ele. Então, obviamente, ele também não é só essa questão da diplomacia, ele também utiliza muito da força, do sangue, né? Mas é uma figura muito importante nessa difusão e nessa construção aí de mundo antigo, quando a gente vai falar sobre isso, né? Afinal de contas, até esse momento, a gente não tinha um império com esse tamanho todo, principalmente na região que abrangia a Europa e a Ásia, né? A gente vai ter depois aí outros grandes impérios. Roma vai ser um império até maior que o dele, né? O Império Mongol vai ser até maior que o dele também. Mas o Império Mongol, por exemplo, vai se restringir à região da Ásia apenas, não vai chegar a dominar também a boa parte da Europa, como ele vai fazer. O Império Romano vai ser bem posterior a ele, inclusive vai aproveitar de muitas das táticas e técnicas militares que ele vai utilizar. Então ele tem uma importância histórica muito grande nesse sentido aí, né? Obviamente também, assim como os gregos enxergavam, de fato os macedônicos eles consumiam muita bebida alcoólica, né? Num desses surtos que ele tem aí, depois de uma vitória, de bebedeira extrema, ele mata o seu melhor amigo, a pessoa que tinha salvado a vida dele numa batalha extremamente importante, né? O amigo dele salvou ele no último momento, um soldado inimigo estava para matar ele, o amigo dele conseguiu chegar e salvar ele, e mesmo assim, num ataque de surto dele, de bebedeira, ele matou esse amigo, acusando ele de ter traído ele, né? Enfim, naquela época nada era muito simples, nada era muito fácil, né? Essa questão de traição, ela estava sempre em voga, né? Eles acreditavam todo momento que eles estavam sendo traídos, até porque a gente viu também, muitas vezes eles estavam mesmo, né? Havia muitos planos para poder destituir o imperador, para poder destruir, separar de uma região, enfim, isso de fato acontecia bastante. Então esse temor não era nada exagerado da parte dele não, né? Mas eu acho que esse legado macedônico que a gente tem que entender é exatamente isso. Essa questão da importância dessa figura, né? Na história a gente não estuda só essas figuras importantes, mas quando mais para trás a gente anda, menos vestígios a gente tem para estudar. E a gente vai conhecer cada vez mais essas figuras importantes, como foi o caso do Alexandre. As populações, as pessoas que viviam na Macedônia, a gente não tem tantas fontes históricas assim para poder dizer como é que elas viviam, né? Então a gente vai se basear muito no estudo dessas pessoas aí. Afinal de contas, naquela época poucas pessoas sabiam ler e escrever, né? Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, só mesmo membros da elite dessas sociedades. Então a gente vai conhecer muito a história desses personagens grandes aí, e que de fato vão modificar o mundo nesse momento, né? Era impensável alguém, até o Alexandre, sair daquela região da Europa e conquistar a região da Ásia, por exemplo, né? Até onde ele chegou. Isso ninguém tinha nem sonhado em fazer. E ele não queria fazer mais, né? Ele só não conseguiu expandir mais seus planos porque os soldados deles estavam exaustos. Você, olha, a gente já está longe de casa há 8 anos, né? Há 8 anos eu não vejo minha esposa, meus filhos, meus pais, nem sei como eles estão, como é que eles estão passando. Então boa parte do exército ele começou a questionar muito isso. Ele queria avançar mais, mas aí esse lado das tropas dele pesou muito para que esse avanço também não continuasse. Porque hoje em dia é fácil, você pode sair aqui do Brasil e ir para Macedônia, ir para a Índia de avião. Naquela época não, era uma desbravação, né? Eles iam a pé, a cavalos, a carroça, andando com um exército com milhares de pessoas. Então era algo muito complicado, né? Muitas vezes eles não sabiam o que eles tinham que enfrentar. Na Índia, por exemplo, eles enfrentaram problemas climáticos, como a chuva demais, as chuvas de monções que vocês estudam em geografia, né? Isso atrapalhou muito as tropas dele, as doenças tropicais também afetaram muito. Então tudo isso vai afetar muito essa questão aí também das conquistas do império dele, que já conseguiu muita coisa e ainda poderia ser muito mais, né? Para a gente finalizar essa questão da Macedônia, dizer o seguinte: ele vai morrer de uma forma meio estranha, vamos dizer assim, né? A gente ainda hoje tem algumas especulações sobre o motivo da morte dele, mas fato é que depois também de uma dessas celebrações, de beber muito vinho, de celebrar bastante, ele caiu de cama, né? Praticamente entrando em coma ali e nunca mais se recuperou, né? Ele foi enfraquecendo até entrar em coma e depois não conseguir se recuperar disso, né? Então o Império Macedônico sofreu muito com isso, porque ele não imaginava, ele estava muito novo ainda, né? Ele ainda tinha conquistas a fazer, ele ainda imaginava que ele governaria por bastante tempo. Quando isso aconteceu, essa surpresa dele cair de cama, não tinha quem ia assumir o trono, né? Ele não tinha especificado, deixado um legado, vamos dizer assim, né? Sem contar que na Macedônia também tinham muitas intrigas e brigas por causa disso. Então, quando ele acaba falecendo, eles perguntam: e agora? Quem vai governar esse grande império? Né? E aí começam as brigas internas. Cada um querendo puxar para si, então, esse poder aí de comandar a Macedônia.
Até que isso vai enfraquecer bastante a Macedônia. O que eles vão fazer? Vão dividir a Macedônia, o Império Macedônico aí em regiões. Então a gente vai ter um governante comandando, por exemplo, a região do Egito, outro comandando a região asiática, e isso vai enfraquecendo o Império Macedônico até que a gente vai ter o fim desse grande império que o Alexandre conquista, né? E dessa maneira a gente chega então a povos isolados e não mais um império formado como tinha nesse momento anterior, tá? A partir daí, então, a gente vai estudar depois que os romanos vão pegar bastante influência dos macedônios, isso nós vamos ver nas próximas semanas aí, mas isso a gente deixa para a próxima aula, ok? Pessoal, dúvidas, questionamentos, não entendeu alguma coisa? Eu acho que essa matéria de Macedônia está bem tranquila, porque a gente falou bastante, né? A gente ficou 2 semanas, mais a de revisão também eu passei para vocês sobre Macedônia, então acho que a gente discutiu bastante esse tema aí, que é uma sequência de Grécia, um encerramento da nossa matéria de Grécia. Mas se vocês tiverem dúvida, e-mail, YouTube ou então pelo Positivo On. Beleza, gente? Vou ficando por aqui até a nossa próxima aula. Estudem que semana que vem tem prova. Inclusive, vou fazer revisão para vocês. Acompanhem aí, tá? Tchau, tchau.